Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mal pra gente. Eu adoraria que o Lula vivesse a ponto de se arrepender de tudo que ele fez. Não tenho essa esperança também, apesar dela ser a última que morre, né? Gostaria de vê-lo preso uma vez mais e tudo. Eu não quero ficar desejando morte de ninguém, não. Mas o primeiro ponto é esse, né? Deve ser muito ruim quando você tem Globo para te enganar ou enganar os outros, tentar, né? Junto com você, e mortadelas, sindicatos e tudo, mas no frigir dos ovos, quando você fica doente, você vê, né? Que o Brasil está de fato torcendo, não é pela sua recuperação. Janja pediu orações e eu não acho que o Brasil está orando pela pronta recuperação de Lula. Isso deveria servir de alerta, até porque quando as pessoas estão assim se aproximando de um encontro com a morte, ou seja pelo risco, né? De novo, algum lugar de fala, nós temos uma tendência a reprisar o que fizemos até aqui com as nossas vidas, né? Pelo menos pessoas normais, com alguma empatia. Talvez os psicopatas não passem por isso. Eles não têm nenhuma crise de consciência de nada, de nenhum pecado. Eles não acham que precisam melhorar em nada, né? Então, enfim. Mas o fato é que é um assunto de Estado. Envolve bastidores de eleições para 2026 e tudo. E o que fica de interesse político disso, para mim, é exatamente essa questão. É a comparação com o Joe Biden. Vai ficando muito claro que o Lula tem uma questão de saúde. Por mais que tenha sido, foi a queda, não tem a ver com outras coisas. Foi normal, um procedimento, não sei o quê, mas ficou 2 dias, 3 dias na UTI. Por mais que seja isso, ele é um quase octogenário que já teve algumas situações que eu achei, de certa forma, engraçado. Isso sim, o canal mais de esquerda que existe, não sei se foi DCM, chamando um médico para comentar a situação. E acho que eles não combinaram antes com o médico, não devia ser um médico movido a mortadela. E ele vira e fala, a situação do Lula gostar tanto de bebida não ajuda, porque afina o sangue. E você olha o chat, as pessoas apavoradas. Quem é esse cara? Golpista? Bolsonarista? Quem disse que o Lula gosta de bebida? Isso já foi há muito tempo. Sei. Então, é isso que é relevante nessa história toda. Alckmin entrou no aquecimento ou não? E aí vem um outro ponto. O Lula, ele está no hospital, numa UTI, ele tem que transmitir o comando para o Alckmin, que é o vice dele, escolhido. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e disse que tinha que ser o Alckmin. Ou foi mais ou menos assim? É uma aliança instável, nefasta, entre tucanos e petistas, entre globalistas e comunistas, né? Para impedir a direita de continuar consertando o Brasil. A gente sabe que foi isso. E que ninguém ali confia em ninguém, né? Então, a velha imprensa teve que alimentar essa narrativa, né? O único que sofreu tentativa de assassinato foi Bolsonaro, tá, gente? Mas vamos lá. Por conta da trama golpista, blá, 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 do golpe que não aconteceu por causa da falta do táxi, a segurança do quarto hospitalar de Lula foi redobrada. Meus amigos, o Lula não precisa botar segurança policial no quarto. Ele precisa impedir de ficar sozinho no quarto com o vice-presidente dele ou com a esposa dele, por exemplo. Ninguém ali confia em ninguém. Vamos lembrar que a esquerda é isso. É um pacto meio mefistofélico. É uma aliança meio do mal. São pessoas, né? Enfim, que carecem do instrumento de empatia, via de regra. A gente sabe disso, né? Então ali é tudo por poder. São as tramas palacianas que a gente lê em Shakespeare. Ali tem que ter medo da Lady Macbeth. Né? Enfim. Agora, a mídia tratou de forma diferente isso. Saúde de Bolsonaro é de interesse do país, dizia lá o Aires Brito do STF, né? Que não estão cobrando
a mesma transparência agora com Lula. Por que será, né? E o mais grave de tudo, por ele não confiar no vice, Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente da UTI, diz o ministro Padilha. Isso é grave. Isso parece coisa de republiqueta das bananas. Isso remete ao tio Paulo. Todo mundo tem o direito de fazer a pergunta nesse momento. Quem está no comando? Aliás, virou piadinha, deboche, e foi tema da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo, na Lula News. Com a mais lulista de todas na Lula News, Daniela Lima, na Globo News, brincando com essa situação. Ai, o ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Muito engraçado, né? Já chamaram isso de empresa de jornalismo no passado. Acreditem se quiser. O deboche, o deslumbre, porque troca figurinhas com ministros e faz questão de falar, né? E claro, a essência do que está sendo dito, o piloto sumiu, aperte os cintos. Quem está no comando? A Janja? Quem é que está no comando dessa porra? Dessa bagaça? Então, meus amigos, o pior é que a gente sabe quem está no comando. E é isso que nos desespera ainda mais. É essa corja toda. Essa corja desse sistema podre e carcomido que tomou as rédeas do Brasil para se vingar de vez e garantir que nunca mais volte a se repetir uma operação bem sucedida de combate à corrupção como a Lava Jato, que a direita nunca mais ouse chegar ao poder, persegue empresários, persegue jornalistas, persegue o próprio Bolsonaro, persegue todo mundo. E para dar habeas corpus, devolver dinheiro, helicóptero, proibir operações policiais e pensar em colocar armas não letais na mão da polícia para proteger os companheiros do crime organizado. Que mantém diálogo cabuloso com essa turma. Então, meus amigos, narco-estado. Essa é a definição de um narco-estado. Se isso te assusta, parabéns. A Colômbia, na época do Pablo Escobar, não era brincadeira. O México não é brincadeira. Pode virar também a Venezuela. Enquanto isso, o Brasil quebrando, uma vez mais, o Barroso garantindo que o Poder Judiciário não tem nada a ver com isso, apesar de lagostas e carros blindados e tudo mais, mas é a justiça mais cara do mundo. E olha que nem é justiça. Gasta 1,6% do PIB. Distribui bilhões em penduricalhos. É ou não é? E a palavra que melhor define a relação entre os poderes hoje é a promiscuidade. Jorge Bessias, né, o famoso despachante que a Dilma ia mandar levar a posse do ministério para o Lula se a polícia batesse na casa dele, né? O Jorge Bessias, parabenizando o ministro Alexandre de Moraes pelo seu aniversário, tem em mim um admirador e parceiro nesse desafio hercúleo de manter o Brasil no eixo da democracia. Eles perderam o pudor. Eles não precisam mais esconder o que eles fazem e o que eles fizeram, porque eles tomaram o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. O próprio aniversariante, uma vez mais, comparando toda a crítica absolutamente legítima à velha imprensa, ao STF golpista, com nazistas e fascistas. Curiosamente, ele não menciona comunistas, a terceira ideologia totalitária, que assolou o século XX. Ele diz que não existe mais, vai ver que é por isso. O nazismo existe, mas o comunismo de Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, China, não. Na Procuradoria-Geral do Estado, no Rio de Janeiro, sobre populismo autoritário. E o mais curioso da palestra dele é que ele está falando sem tirar nem pôr do que eles estão fazendo. Cooptando as cortes supremas e não sei o quê. E ele dá de exemplo
Nicarágua e Venezuela, que são regimes alinhados e companheiros de Lula, do PT, do Foro de São Paulo, não de Bolsonaro, não da direita. Mas ele dá esses exemplos de tão cara de pau que ele é. E para o Alexandre de Moraes e para o Barroso, grande ameaça à democracia brasileira, que eles estão salvando junto com o Bessias, com o Lula, é o bolsonarismo. Não o Lula cooptando o Supremo, as Forças Armadas e a mídia. Mas ele acaba descrevendo exatamente, passo a passo, o que eles estão fazendo. O que está naquele decálogo leninista. Acuse-os do que você faz. É diante de um espelho que Xande e Barroso se manifestam. Enquanto isso, nosso Bob Jeff, condenado, STF forma maioria para condená-lo por atentado aos poderes. Ele realmente pegou em armas e trocou tiro. Estava meio doido, não sei, com a polícia. E na casa dele. Ele não foi tentar invadir prédio nenhum, não sei o quê. Ele não atentou contra nenhum poder. Ou seja, ele falou. Então, quando você vai ver a decisão, são falas. É crime de opinião. Ele incitou, ele alimentou pela influência que ele tem os golpistas e tentaram criar, inclusive, o elo, claro, com o 8 de janeiro, que ele já estava preso, né? Olha que loucura. Um sujeito que não tem foro privilegiado sendo julgado no STF por atentado contra os poderes, por falar, e no 8 de janeiro que ele, de alguma forma, participou. É uma loucura, mas é o Brasil de hoje. É o Brasil de hoje. Enquanto isso, o ministro bolsonarista do Supremo, Cássio Nunes Marques, nega pedido de Bolsonaro e vota para manter Moraes em casos de trama golpista e 8 de janeiro. Quando eu criticava a escolha do Cássio, eu apanhava de alguns bolsonaristas, porque não pode criticar nunca. O Trump indicou 3 grandes nomes para a Suprema Corte aqui. O Bolsonaro indicou 2. Isso aí. Então, temos que poder criticar, né? É complicado. Enquanto o sistema não considera Xande suspeito para julgar Bolsonaro, Roberto Jefferson sem foro, já preso, culpado pelo 8 de janeiro, que teria sido golpe de Estado. Tudo assim, forçando a barra num nível patético. Enquanto tudo isso acontece, e a Débora, cabeleireira, sem antecedente criminal, mãe de 2 adolescentes ou crianças, segue presa, condenada a 14 anos de prisão. Alexandre Nardoni, condenado por matar a própria filha, é autorizado pela justiça a passar o fim de ano com a família no litoral. Eu pergunto, parafraseando o Primo Levi, é isto um país? Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.
Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.